Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, tenham aproveitado bastante o final de semana e hoje vamos continuar nosso conteúdo trabalhando um pouco mais sobre os tipos de discurso. Eu não sei se você já chegou a pensar muitas vezes no discurso, ou seja, na fala. E muitas vezes dentro de um texto, dentro de uma história, existem várias falas, existem várias formas de trabalhar o discurso. E na aula de hoje, nós iremos trabalhar as características desses discursos para saber identificá-las mediante a proposta do texto e logo em seguida finalizaremos com uma atividade para que você possa reforçar um pouco esse conhecimento que começou a ser trabalhado hoje, ok? Estão preparados? Vamos embora. Bom, o discurso ele pode ser de forma direta, indireta ou mesmo conhecido como discurso indireto livre. Tá? O discurso direto ou o discurso indireto são aqueles dois tipos de discursos mais presentes nas falas dos personagens dentro de uma narrativa. Então, muitas vezes, quando você vê a fala de um personagem, ele pode estar trabalhando ou o discurso direto ou o discurso indireto. Mas, acima de tudo, o que é o discurso? O discurso, justamente, é a caracterização que se faz de uma transcrição exata da fala de um dos personagens. Isso quando caracterizamos o discurso direto. Como é que a gente percebe isso? Vamos ver pelo exemplo. A aluna afirmou: preciso estudar muito para o teste. Quando você coloca o travessão e logo em seguida coloca a forma que a aluna ou o personagem, naquele momento do texto, ela falou da forma como ela falou, você está trabalhando o discurso direto. Logo, o discurso direto será sempre uma transcrição exata de tudo aquilo que o personagem falou naquele exato momento. Bom, e o discurso indireto? O que seria o discurso indireto? O discurso indireto é justamente a caracterização que se faz da fala de alguém sem necessariamente falar da mesma forma como a pessoa falou. Ou seja, você vai dar uma nova interpretação àquela fala. Exemplo. Então, lá, como nós vimos no discurso direto, a aluna, certo, respondeu de acordo com o que sabia. E aí você colocou lá a forma correta, escrevendo tudo do jeitinho que ela falou. Já no discurso indireto, você percebe que existe uma interpretação. E aí nós temos: a aluna afirmara que precisava estudar muito para o teste. A diferença do discurso indireto para o discurso direto é porque ele não vai se preocupar em reproduzir da mesma forma como a pessoa falou. Ela vai fazer uma interpretação. Perceba que no discurso direto a fala é mais objetiva, tá? Já no discurso indireto a fala é um pouco mais subjetiva. Como assim? Porque dessa forma você vai dar a interpretação de acordo com aquilo que você entendeu, usando os verbos também que você entendeu. Por isso que nós temos: a aluna afirmara que precisava estudar muito para o teste. Se fosse no discurso direto, seria: a aluna afirmou: preciso estudar para o teste. Então, essa é a diferença do direto para o indireto. E quais são as características do discurso direto e do discurso indireto? Vamos lá. No discurso direto, é sempre introduzido por um verbo de elocução. O que é o verbo de elocução? É aquele verbo que vem sempre antes da transcrição da fala do personagem de forma direta, tá? E vem sempre seguido de dois pontos, tá? Na mudança de linha. Então, para entender melhor, o verbo de elocução é esse aqui. No caso deste exemplo aqui, então o garoto respondeu. E observe que depois dele tem os dois pontos. Sempre que você perceber a transcrição do verbo em texto de uma fala, na mudança de um personagem, na citação de um outro personagem que vem do próprio narrador no texto, e ele tiver um verbo, e logo em seguida, depois desse verbo, tiver dois pontos, e depois a fala transcrita do personagem, você está trabalhando com um verbo de elocução. Tá? Então, o verbo de elocução é esse aqui, aquele verbo que vem antes da fala do personagem, e sempre acompanhado de dois pontos. Tá? É iniciado também por um travessão. Então, o discurso direto pode também ser iniciado por um travessão, que indica também a mudança da voz do narrador ou, quem sabe, do personagem. Quando nós temos aquele diálogo em que muitos personagens estão trabalhando no texto, aí de repente você tem um travessão, falou um personagem, depois tem outro travessão, respondeu o personagem, depois outro travessão, continuou o diálogo aquele primeiro personagem que começou a falar. Você, através do travessão, você consegue identificar a fala do personagem. E isso aí caracteriza também o discurso direto. Então, nesse primeiro momento, para caracterizar o discurso direto, você vai observar
se vem com verbo de locução, aquele verbo que depois dele tem 2 pontos, e em seguida tem um travessão com a fala do personagem. E aí você já caracteriza, então, o discurso direto. Continuando ainda sobre o discurso direto, nós observamos. Pode vir também, certo, separado por aspas. Ou seja, não apenas o verbo de locução, os 2 pontos e o travessão são características do discurso direto, mas também uma citação com o uso das aspas. Tá? E o uso das aspas justamente vem para separar aquilo que foi falado pelo personagem. Veja no exemplo. Precisamos de muitos recursos e não pode ser só da União. Tem de ser dos estados, de alguma prefeitura e do empresariado. Conclamou Amaral. Então, nesta fala aqui, que foi introduzida, tá, pelas aspas, e finalizada aqui também com as aspas, nós temos a fala do personagem Amaral. Então, essa fala aqui, nós caracterizamos ela como fala de discurso direto, porque ela transcreve tudo aquilo como o Amaral, que no caso aí foi o personagem citado nesse texto, falou da forma como ele falou, mencionando todos os detalhes, inclusive. Tá certo? Então, as aspas também podem ser usadas para caracterizar o discurso direto. E também é feito na primeira pessoa do discurso, ou seja, utilizando os pronomes eu ou pronome nós. Primeira pessoa do singular ou primeira pessoa do plural. Vamos ver aí, certo? Aparecendo tanto de forma explícita, que é aquela forma escrita que você identificamos, como de forma implícita, aquela que está dentro do contexto. Então, não entendi o que isso significa. Neste caso, o verbo entender, aqui finalizado com i, indica que é a primeira pessoa do singular, eu. Eu não entendi o que é isso. Aqui, a forma está implícita. Por que não está explícita? Porque o pronome eu não está presente na frase. Agora, eu sei que é o pronome eu devido à conjugação do verbo, entendi. Tá? Porque o único pronome que iria combinar com entendi seria o pronome eu, que é um pronome de primeira pessoa singular. Já no segundo caso, não entendemos o que é isso. Percebemos aqui que o pronome agora é nós, primeira pessoa do plural. Tá? E aqui também aparece de forma implícita, ou seja, o nós não está presente escrito no texto, mas a ideia dele está presente. Então é fácil de identificar justamente pela conjugação com o verbo. Vamos seguir. Quais são as características também do discurso direto e indireto, agora no discurso indireto? O discurso indireto ele é sempre introduzido também por um verbo de locução, seguido de uma preposição que marca a mudança da voz, do narrador para a reprodução da voz da personagem. Então, observa aqui. No discurso indireto você tem, então o garoto respondeu. E aí você pode ter essa fala, certo? Esse verbo, só que ao invés de você trabalhar com a fala do personagem embaixo, você só trabalha com o verbo. Então, o garoto respondeu que não sabia de nada, tá? E o uso dos 2 pontos, ele pode aparecer ou não, de acordo com a proposta do texto. É construído também na mesma frase, não havendo mudança de linha ou de parágrafo, na terceira pessoa do discurso. Ele, ela, eles ou elas. Então, o garoto respondeu que não conhecia ninguém ali. Então, observe. No primeiro momento que nós estamos analisando aqui nesta frase, essa frase daqui evidencia o discurso, certo? Que provavelmente seria direto, tá? Justamente por conta dos 2 pontos. Contudo, se você eliminar os 2 pontos e continuar a frase, como acontece aqui, você passaria do discurso direto para o discurso indireto. Em outras palavras, o discurso direto e o discurso indireto também podem usar verbos de locução. Agora, a única diferença de um para o outro é que ele não vem seguido de 2 pontos e ele não vai trazer uma transcrição de forma objetiva, da mesma forma como foi mencionado. A transcrição ela se dá de acordo com uma interpretação, que é o caso do exemplo de baixo. Então, o garoto respondeu, que temos aqui também em cima, que não conhecia ninguém ali. Se fosse no discurso direto, ele diria assim. Então, o garoto respondeu, 2 pontos, eu não conheço ninguém ali. E aí seria a transcrição exata da forma como foi falado. Mas como estamos tratando do discurso indireto, nesse caso aqui, seguiu-se na mesma linha, sem uso de 2 pontos. Tá? O verbo de alocução está presente, mas aqui ele não evidencia um discurso direto, e sim um discurso indireto, porque continuou trazendo uma explicação
como se fosse o próprio personagem, certo? Sendo falado sem ele ser relatado da mesma forma, tintim por tintim, como ele falou. Vamos lá. E agora vamos trabalhar um pouquinho sobre o discurso indireto livre. Tá? E o que é o discurso indireto livre? Justamente, o discurso indireto livre é quando você tem parte do discurso direto, certo? E do discurso indireto. Sendo de que forma? Há sempre uma proximidade entre o narrador e o personagem, sem que haja uma separação das falas de ambos. Tem hora que você confunde, você não sabe se é o narrador quem está falando ou não sabe se é o personagem quem está falando. E aí, então, caracterizamos o discurso indireto livre. Tá? Por quê? Porque ele junta, certo, dentro de uma mesma proximidade, a fala de ambos. A fala do personagem com a fala do narrador. E gera, então, essa confusão. Assim, há um emprego do discurso direto e do discurso indireto no mesmo enunciado, conversando, tá? Através das interrogações e exclamações da forma original. Vamos ver o exemplo aqui. A esposa nervosa, com as mãos na cintura e os pés batendo no chão, aguardava-o em casa. Por que chegou tarde? Apressou-se em respondê-la, disfarçando o hálito alcoólico, dizendo que estivera em reunião com diretoria. Contudo, ela, percebendo sua intenção, replicou-lhe ironicamente, se houvera sido a reunião regada a álcool. Então, observe, no primeiro momento, quando nós analisamos aqui a frase, a esposa, nervosa, com a mão na cintura, batendo no chão, aguardava em casa. Percebemos aqui a evidência do discurso indireto, tá? E por que nós percebemos aqui o discurso indireto? Porque, temos aqui o verbo aguardava, tá? Que é o verbo que está conjugado na terceira pessoa, relacionado à esposa, caso ela. Por que chegou tarde? E aqui, nessa transcrição, por que chegou tarde foi a fala justamente de quem? Da esposa, que no caso aqui é a personagem do texto também que está sendo citado. Nessa evidência daí, nós temos também uma mescla do discurso direto para o discurso indireto. Então, vê só. Aqui nós temos o discurso indireto e porque chegou tarde, quem foi que falou foi a personagem, a esposa. Aí, nesse sentido aqui, nós estamos tendo o discurso direto e o discurso indireto junto. O discurso indireto no primeiro momento, o discurso direto no segundo. Apressou-se em respondê-la. Quem? Justamente o personagem. Disfarçando o hálito alcoólico, dizendo que estiver em reunião com a diretoria. Então, observe que nesse exato momento, você tem a fala do personagem introduzido no texto e a fala do narrador que vai contando toda a história no seu desenvolvimento. Então, o discurso indireto livre ele é ampliamente utilizado justamente na literatura moderna. Ou seja, hoje os escritores eles têm utilizado muito o discurso indireto livre para mexer um pouco com a cabeça dos leitores, que ora não sabe se é o narrador, que ora não sabe se é o personagem, e gera justamente essas interrogações que são o ápice justamente para chamar a atenção desse leitor. Ok? Então, o discurso indireto livre é isso. Ele tem uma mescla no mesmo texto do discurso direto e do discurso indireto. Quais são as características do discurso indireto livre? Então, entre as características do discurso indireto livre, nós temos as falas das personagens feitas na primeira pessoa surgem espontaneamente dentro do discurso do narrador feito na terceira pessoa. Como vimos lá no exemplo da esposa perguntando ao marido, então é a fala da primeira pessoa contada na terceira pessoa. Não há marcas que indiquem a separação da fala do narrador e da fala do personagem. Então, já vimos que ali dá para perceber que tanto a fala de um quanto a fala do outro é tão misturada que gera uma pequena confusão. E você não sabe se é o narrador continuando a história ou se é o personagem falando, só que de forma indireta. Não é introduzido por verbos de locução, nem por sinais de pontuação ou conjunções. Então, como vimos, o discurso direto tem o verbo de locução, os dois pontos, travessão e a fala exata do personagem. No discurso indireto, você tem o verbo de locução, não tem os dois pontos, e a continuação da fala como se fosse a interpretação. No discurso indireto livre, você tem tudo isso, certo? Mas não tem a evidência do verbo de locução, certo? Nem as pontuações para que você se confunda. O texto é todo corrido e vai justamente tendo tudo. Tem os verbos que ora vão representar a fala do personagem, estão representando a fala do narrador e assim sucessivamente. Por vezes, é difícil também delimitar o início e o fim da voz do personagem,
Tá? Você não sabe quando é que o personagem está falando ou quando é que o narrador está falando. E uma vez que está inserida dentro da voz do narrador, você fica naquela dúvida se o narrador está falando por ele mesmo ou se ele está falando através do personagem. O discurso do narrador também transmite o sentido do discurso do personagem. Como assim? O narrador ele se coloca como alguém que conhece o personagem, como alguém que sabe o que o personagem sente. E por isso gera esta confusão, que ora não dá para se identificar quem fala, se é o narrador ou se é o personagem. Por isso que ele diz assim, ó, transmite o sentido do discurso do personagem, porque ele conhece. E aí nós poderíamos também resgatar aquele conceito do narrador onisciente, que é aquele que sabe tudo o que se passa no coração e na mente dos personagens. E o narrador é onisciente de todas as falas, sentimentos, reações e pensamentos da personagem. Ou seja, se pudéssemos caracterizar agora, de acordo com o discurso indireto livre, nós teríamos o narrador-personagem como o discurso direto, o narrador-observador como o discurso indireto e o narrador, certo, onisciente com o discurso indireto livre. E como é que nós podemos fazer a passagem do discurso direto para o discurso indireto ou do discurso indireto para o discurso direto? É simples. Basta apenas observar essas dicas, essas transformações, que você pode fazer isso naturalmente, tá? E quando viermos a solicitar em alguma atividade, ou quem sabe até mesmo numa avaliação, você vai estar apto para fazer isso. Então, como é feita essa passagem, tá? Vamos lá. O discurso direto. Eu comecei minha dieta ontem. Observa aqui que o eu indica a primeira pessoa. Se eu vou trabalhar com a primeira pessoa e vou trabalhar agora no discurso indireto, eu tenho que passar da primeira pessoa, certo? Para a terceira pessoa. E como é que eu faço isso? Eu tenho que levar justamente o verbo, no caso aqui comecei, para a terceira pessoa na conjugação. Então, no discurso direto eu tenho eu comecei minha dieta ontem. No discurso indireto eu terei ela disse que começara sua dieta no dia anterior. Então, neste contexto aqui, observe que o discurso indireto é uma interpretação do discurso direto. Só que no discurso direto você usa a primeira pessoa e no discurso indireto você usa a terceira pessoa. Vamos lá para mais um exemplo. Vou ali agora e volto rápido. Então, no discurso direto, vou. Quem vou? Eu. Então, aqui está de forma implícita, né? Porque não foi escrito. E no discurso indireto, ele disse que ia lá naquele momento e que voltava rápido. Então, tanto ia quanto voltavam estão também na terceira pessoa. Por isso que estão concordando com o pronome ele, que é o discurso indireto. Tá? E para finalizar essa parte, vamos ver mais alguns exemplos. Nós viajaremos amanhã. Então, nós está explícito, tá? Primeira pessoa do plural. E eles disseram que viajariam amanhã. Então, ó, viajaremos, que é o verbo, e viajariam, que também é o verbo, tanto um quanto o outro, certo? No primeiro momento, no discurso direto, está na primeira pessoa, tá? E quase que não sai. E viajariam está na terceira pessoa. Em resumo, quando é que eu posso trabalhar com o discurso direto? Quando eu trabalho o verbo em primeira pessoa. Quando é que eu trabalho, certo, o discurso indireto? Quando o verbo se apresenta em terceira pessoa. Sabendo disso, fica mais fácil e daqui por diante é só exercício. Agora vamos testar um pouquinho o nosso conhecimento? Vamos lá? Bom, a princípio nós vamos ver aqui o primeiro exemplo, tá? Impossível dar cabo daquela praga. Estirou os olhos pela campina, achou-se isolado, sozinho no mundo coberto de penas, de aves que iam comê-lo. Pensou na mulher e suspirou. Coitada da sinhá Vitória, novamente nos descampados, transportando o baú de folha. O narrador que aparece neste texto tem uma mistura de tal forma a personagem que dá a impressão de que não há diferença entre eles, que você não sabe se é o personagem ou se é o narrador quem está falando. A personagem fala misturada à narração. Esse discurso é chamado de... Qual é o discurso que é caracterizado quando existe uma mescla do discurso ou da fala do narrador com a fala do personagem? Já vimos isso aí. Então, esse discurso é chamado de discurso indireto livre. Então,
Então, se você pensou nele, você acertou. Vimos que o indireto livre, a fala tanto do personagem quanto a fala do narrador se misturam, confundindo justamente a cabeça do leitor. Então, por isso que é importante observar esses detalhes, tá certo? Vamos para mais um exemplo. Faça a associação entre os tipos de discurso e assinale a sequência correta. Agora você vai analisar cada uma dessas associações e vai tentar identificá-los, certo? Se tiver alguma dúvida, você pode pegar um papelzinho, uma caneta, ou então anotar na mão mesmo, ou se possível, você vai associando a numeração e no final nós iremos revelar para você o gabarito. É a reprodução fiel da fala do personagem. É demarcado pelo uso de travessão, aspas ou dois pontos. Nesse tipo de discurso, as falas vêm acompanhadas por um verbo de elocução, responsável por indicar a fala do personagem. Esse tipo de discurso é do discurso indireto livre ou do discurso direto. Se você sabe, então você já sabe qual é a numeração. No segundo caso, ocorre quando o narrador utiliza as próprias falas para reproduzir a fala de um personagem. Quem é que trabalha com esse tipo de discurso? O indireto livre ou o direto. Se você já sabe, então veja aí qual é a numeração. E, por fim, é o tipo de discurso misto no qual são associadas as características de um discurso para a reprodução de outro. Nele, a fala do personagem é inserida de maneira discreta no discurso do narrador. Em outras palavras, existe aqui a evidência da fala do personagem e também a fala do narrador. Qual é o discurso? Direto, indireto ou indireto livre. Então, se você identificou isso aí, você sabe que a resposta correta é a da letra B. E aí, então a resposta é a letra B. E aí vamos analisar o porquê é B, tá? Reprodução fiel da fala do personagem. O único discurso que trabalha com isso é o discurso direto. Então, você colocaria aqui 1. Então, tem que terminar com 1 no final. Já elimina a letra C e a letra D. Ocorre quando o narrador utiliza as próprias palavras para reproduzir a fala de um personagem. Então, não é ele reproduzindo a fala do personagem como ele falou, e sim ele usando as suas palavras. Então, aí seria de forma indireta. Então, aqui seria a letra, ou melhor, seria o número 2. Então, você tem 2 no começo e 1 no final. Então, a única alternativa que tem 2 no começo e 1 no final é a letra B. E o terceiro, que é a mescla da fala do personagem com o narrador, 3, em discurso indireto livre. Neste caso, 2, 3 e 1. Se você prestou atenção em tudo isso aí e entendeu, você está de parabéns. Bom, e aí para finalizarmos a nossa aula, vocês vão fazer as atividades, certo? Das páginas 66 a 75 e logo em seguida vão fazer um print e mandar para o nosso e-mail, professordanielgoc@gmail.com, ok? Espero suas atividades, que eu estou vendo que alguns não estão fazendo. Então, tudo isso também vai acarretar no retorno, porque quem não faz essas atividades e não envia por e-mail, vai ficar sem a nota da atividade de acompanhamento. Então, espero que todos estejam bem, uma excelente semana e nos vemos na próxima aula.